Novamente, boa tarde, ao Alexandre Ramagem Rodrigues, boa tarde ao Dr. Paulo Renato Garcia Sintra Pinto. Então, aqui já foram devidamente qualificados. Também já fizemos no início, que vale para todos os réus, a questão do direito ao silêncio. A primeira parte do interrogatório sobre a pessoa, o senhor reside onde? Em Brasília. Em Brasília. Profissão? Deputado federal. Deputado federal e delegado de Polícia Federal licenciado. Já foi preso ou processado alguma vez? Não. É casado? Casado. Tem filhos? 2 filhas. 2 filhas, idade dos filhos? 13 anos e 6 anos de idade. 6 anos de idade. Aqui, em relação à segunda parte, é verdadeira? O senhor conhece a acusação que lhe é feita? Sim. É verdadeira a acusação? Não, não é verdadeira. Não sendo verdadeira, o senhor tem algum motivo da atribuição dessa imputação do Ministério Público ao senhor? O porquê dela? Eu entendo que não há veracidade nas imputações de crimes. Estamos aqui para demonstrar a inocência. O senhor conhece as testemunhas que já foram inquiridas? Todas as testemunhas, não. Tem algum impedimento, alguma questão em relação a alguma delas? Nenhum. Então, vamos iniciar com as questões objetivas. Eu queria somente cumprimentar o senhor, ministro relator Alexandre Moraes, o ministro Luiz Fux, o senhor procurador-geral da República, Paulo Gonet, e os demais presentes aqui. Em relação ao senhor, e a partir disso daí eu vou fazer as questões específicas para que o senhor possa esclarecer a todos, nós temos aqui a imputação de construção de mensagem de fraude eleitoral, de monitoramento ilegal, questão da BIM paralela, que aqui há uma parte, mas há uma investigação em paralelo, produção de desinformação e ataques virtuais. E há alguns documentos que foram encontrados em posse do senhor. Então, eu começo indagando qual foi a informação de inteligência que o senhor recebeu e a partir dela, a partir dessa informação, ou qual foi o pedido, ou qual foi a razão que resultou da ação de inteligência para verificar em 29/7/2020, o senhor diretor da BIM, interferência estrangeira em razão da empresa Positivo ter ganho licitação no TSE. O senhor se recorda disso? Me recordo, se tratava de informações em redes sociais. A Agência Brasileira de Inteligência, como órgão de inteligência, tem a função de obtenção de coleta de informações para produção e difusão de conhecimento. Havia uma informação em redes sociais, inclusive está nos autos, uma tela que dizia que uma empresa chinesa, a Lenovo, teria adquirido a empresa Positivo, brasileira. Eu, então, apenas passei essa informação à Diretoria de Contra-Inteligência e à Diretoria de Tecnologia, que é o CEPESC, que é o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações, para verificar. Essa informação não era verossímil, não tinha veracidade. O controle social da Positivo se demonstrava apenas de brasileiros, nacionais. Então, essa informação foi descartada, não se tornou nenhum documento de inteligência, muito menos um briefing, um informe ou mesmo um relatório de inteligência. Foi descartado. Não houve nenhuma continuidade em relação a isso? Não houve, foi descartada. O que eu explico sobre a inteligência, que essa coleta e obtenção de informações são diversas.
De todas essas informações, eu digo a todos que nem 5% do que é coletado ou obtido se transformam em documentos. Exatamente por falta de veracidade, por falta de pertinência, por falta de atribuição da inteligência de Estado. A inteligência funciona acaba transmitindo documentação com um percentual muito pequeno do que acaba coletando de informações. Há uma outra questão, a imputação e uma documentação juntada aos autos, um documento, presidente TSE informa.docx. A criação ocorreu em 10 de julho de 2021, às 14 horas e 18 minutos, e a última modificação foi em 27 de julho de 2021, às 8 horas e 22 minutos, pelo usuário, entre aspas, Ramagem, com R só, @yahoo.com, que apresenta diversas informações, criando toda uma narrativa para desacreditar as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral. Foi o senhor que criou esse arquivo? Sim, a Ramagem é meu login, o e-mail é um login, não que tenha enviado esse documento pelo e-mail. É muito boa a alusão à data, de 10 de julho de 2021 a 27 de julho de 2021. Tudo que eu coloquei, esses são documentos pessoais, são documentos privados, não houve difusão qualquer, encaminhamento qualquer desse documento, era algo privado, com opiniões privadas minhas. Todas as questões que eram anotações privadas diversas, todas essas anotações que dizem respeito à urna, ao processo eleitoral, não era concernente à urna eletrônica, mas sempre foi, em todas elas, concernente à discussão que estava tendo no mesmo período, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que se tornou um debate nacional sobre a votação da PEC 135/2019, que a votação foi em 10 de agosto de 2021. Então, toda essa minha discussão se trata do voto impresso para fins de mais uma auditoria complementar à urna eletrônica. O que eu coloco aqui para os senhores todos, e está nessas mensagens recolhidas, é que após essa, vamos dizer assim, derrota, porque o governo Bolsonaro estava tentando, era um pleito do governo que se passasse o voto impresso auditável. Foi uma derrota. Depois dessa derrota, essa votação, não há mais nenhuma anotação minha privada, discussão pública, não há nenhum momento que eu tenha tocado no assunto mais sobre urnas eletrônicas. Nesse documento, o presidente TSE informa, há um documento, há um trecho que diz o seguinte, abre aspas, por tudo que tenho pesquisado, mantenho total certeza de que houve fraude nas eleições de 2018, com vitória do senhor no primeiro turno, todavia ocorrida na alteração de votos. O argumento na anulação de votos não teria esse alcance todo. Entendo que o argumento de anulação de votos não seja uma boa linha de ataque às urnas. Na realidade, a urna já se encontra em total descrédito perante a população. Deve-se enaltecer essa questão já consolidada subjetivamente. A prova da vulnerabilidade já foi feita em 2018, antes das eleições. Resta somente trazê-la novamente e constantemente. Foi o senhor que escreveu esse artigo, esse texto? Esse texto está nesse documento meu privado. São 2 documentos de tudo que foi apreendido na minha residência, no meu gabinete, diversos computadores, meu computador principal, os pendrives e celulares, apenas 2 arquivos foram colocados. São a apreciação como elemento informativo, como prova nos autos. Esses 2 documentos têm essas datas anteriores desse momento auditável. São documentos privados meus, que eu não fiz difusão nem encaminhamento nenhum.
eram anotações, são diversas e diversas anotações. Chegou a denúncia, eu acredito que apenas 5 delas. Nesse contexto, eu complemento a sua narrativa do texto, porque na denúncia houve uma concisão, mas no relatório da Polícia Federal, as páginas 26 e 27, há mais partes desse texto, onde eu coloco o voto auditável é o controle dessa liberdade desses técnicos. Porque eu disse no parágrafo anterior do que está escrito, há domínio de apenas alguns técnicos do TSE ao código-fonte e chaves criptográficas. E eu venho, o voto auditável é o controle dessa liberdade. Ou seja, esse comentário todo diz respeito à votação que estava acontecendo no Congresso Nacional. E eu repito, depois que houve a votação, não há mais anotação privada minha, fechada privada, que não houve difusão minha, muito menos pública. Eu digo ao senhor o seguinte, que esses dois DOC-X, são documentos sem formatação, sem destinatário, são anotações minhas. E anotação em notas. Notas é um aplicativo, que é nota particular. Esse computador, onde foram achados apenas esses 2 arquivos DOC-X, é o meu computador que eu tenho desde 2019, até quando ele foi apreendido em janeiro de 2024. Então, ele perpassa toda a minha atribuição, né, como diretor-geral da ABIN, quase 3 anos. Depois, toda a minha licença para campanha eleitoral, pré-campanha e campanha, e ainda 1 ano de mandato parlamentar está eu usando esse computador com diversos documentos. Não há uma menção, inclusive, do pleito de 2021 sobre o trabalho de urnas. O que foi colocado aqui é sempre uma intenção de aprimoramento, e essas são as falas, senhor ministro, que publicamente, eu possuo o Twitter, hoje o X, houve 2 publicações minhas nesse momento que diferem muito do meu pensamento privado. A primeira delas, ou seja, o que eu expus publicamente no Twitter, em 24 de maio de 2021, sobre o tema. O deputado Felipe Barros havia anunciado que ele seria o relator dessa PEC, que foi votada em agosto. Eu apenas retuitei e essas foram as minhas falas. O que eu escrevi no Twitter, né? Voto auditável significa segurança ao pleito eleitoral e evolução das urnas. Assegura integridade e transparência aos resultados do sufrágio universal. Compromisso com a representatividade popular e a democracia. Parabéns pela importante relatoria. Depois disso, nesse contexto, já em 1º de agosto de 2021 se avizinhava ali a votação, eu quase que repeti o que eu escrevi 3 meses antes. Voto auditável significa evolução das urnas e segurança ao pleito eleitoral. Assegura integridade e transparência aos resultados do sufrágio universal. Compromisso com a representatividade popular e a democracia. Eleições democráticas com contagem pública de votos. Ou seja, no meu particular, quando eu coloco um ataque, atacar um argumento não é quebrar, é argumentar. Isso no meu privado, que eu não tenho essa difusão, não houve essa difusão para ninguém. Ali, eu digo aos senhores, era momentos no meu computador e no meu celular pelas notas. Era momento de pensamento, de algo que poderia ser interessante, diálogo, pensamento particular meu, que alguma conversa poderia ser provocado, mas isso não quer dizer que eu passei esses documentos, o documento eu não passei para ninguém, que eu tenha passado, transmitido, encaminhado a qualquer pessoa esses documentos. Eu digo mais, senhor ministro, após a votação, que não teve sucesso, eu fiz uma postagem quando saiu em diversos jornais, grandes meios de comunicação, que a ABIN renova contrato com o TSE para cuidar da segurança das urnas eletrônicas. O órgão mantém parceria há 23 anos. Esse é um contrato que foi celebrado entre o diretor-geral da ABIN, eu, e o diretor-geral do TSE. E, naquele momento, houve um aprimoramento. Por quê? Porque a ABIN
trabalha com criptografia de Estado, e faz um trabalho. Ou seja, nessa publicação eu escrevi que a ABIN fornece criptografia de Estado a diversas entidades, inclusive ao TSE. Buscar evolução, transparência e segurança é corolário de diversos princípios da administração pública. Ou seja, depois da votação que não empregou o voto impresso, a PEC, eu não fiz outros qualquer comentário, eu não tenho anotação privada alguma, e ainda fiz um trabalho em conjunto aqui, reforçando a credibilidade e a segurança que tem que ser trabalhado ao TSE. Eu lhes digo mais para entrar na questão das lives, porque fala em Constituição... Vamos na sequência. Okay. O senhor enviou esse arquivo, esse trecho que eu li, o senhor enviou ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro? Olha, o que é bom para colocar para o senhor que, de todos esses arquivos são 2, e notas 1, de tudo, dos meus alfarrabes, dos meus dispositivos, a Polícia Federal, que com certeza ela verificou todas essas minhas escritas, se houve um encaminhamento ou não, a Polícia Federal, no meu interrogatório, me apresentou uma mensagem de encaminhamento ao presidente da República. E eu confirmei, olha, esse é o meu telefone, esse era o telefone à época da presidência da República. Então, aqui, senhor ministro, senhor procurador e demais, eu venho trazer para os senhores uma questão que eu acredito que, aparentemente, a Polícia Federal induziu a erro a PGR e esse órgão, essa primeira turma do STF. O senhor não encaminhou, então? Não, eu encaminhei. Só vou explicar aqui, encaminhei. O que eu vou explicar o que é isso aqui. E o que eu vou contar e declarar aqui para os senhores, eu declarei no interrogatório na Polícia Federal e eles não colocaram no relatório da Polícia Federal. Essa mensagem que está aqui, ela está no relatório, ela foi produzida em 16 de julho, ou seja, antes da live, não devia nem ter programação de live, porque a live era programada semana a semana, no contexto do voto, da votação na Câmara dos Deputados, 16 de julho. O que diz a mensagem aqui? A mensagem, inclusive, é cortada, não entendo por que é cortada, porque eu acredito que o início deve explicar o que eles não querem que se explicou, que é em processo antecipado de fiscalização, essas palavras minhas escritas, de auditoria dos softwares de urna, as maiores autoridades em computação já conseguiram verificar diversas falhas e vulnerabilidades. E aí eu elenco. Sistema de inicialização de urna, boletim de urna falsa, chave criptográfica da urna, ordem do registro digital do voto, quebrando o sigilo do voto, código-fonte. Senhor ministro, eu expliquei na Polícia Federal, os senhores sabem o que é isso? Isso aqui é ipsis literis, literal, é literal, por isso que é fácil identificar, de um vídeo de uma audiência aqui no Pleno do Supremo Tribunal Federal, perante os ministros. Eu avisei na hora a delegada que estava me inquirindo. Isso é um vídeo que eu encaminhei ao presidente da República. É um vídeo de mais de 10 minutos que o advogado dos peritos criminais que fazem o teste público de segurança da urna, que se tem desde 2009, sempre antes da urna, ele apresenta essas questões saneando as questões. Ou seja, não é um vídeo que mostra que quer derrubar a urna, mas mostrando que a urna tem constante evolução nesses testes de segurança. Inclusive, a manifestação é um vídeo que não é cortado para se tirar de contexto, vamos dizer assim. Nesses 10 minutos, não é apenas o advogado que está se manifestando no Pleno, há a manifestação do então ministro Lewandowski, colocando a questão das urnas. O próprio ministro Luiz Fux se manifesta, porque os testes ali estavam sob sua gestão. A ministra Carmen Lúcia estava presidindo e coloca a questão que os testes são rotineiros pela segurança. E o ministro Gilmar Mendes ainda espanca a questão, informando que são rotineiros, são segurança, que atende o que os técnicos colocam e saneiam a questão.
Então, essa é a única mensagem, senhor ministro. Porque o resto é um doc-x, coisas particulares minhas. Eles vasculharam tudo, com certeza, meu. Essa é a única mensagem que eles dizem que eu enviei para alguém contra as urnas. Só que eles esconderam essa informação, que se trata de um vídeo que está no YouTube, na internet, que retrata uma audiência no plenário do Supremo Tribunal Federal, que não é algo contra a urna, é mostrando que tem que se ter sempre evolução da urna. Quando é que vai ser crime uma audiência no STF? Quando é que vai ser crime enviar um vídeo que só demonstra que a urna tem natural evolução? Então, esse arquivo, presidente, TSE em forma DOC-X, o senhor não enviou, presidente? Não enviei a ninguém. Esse é um arquivo exclusivo meu. É um arquivo de diversas anotações, uma atrás da outra. Então, por que consta, por tudo que tenho pesquisado, mantenho total certeza de que houve fraude nas eleições com vitória do senhor? Por que a mensagem se direciona ao presidente, ao então presidente? Ela se direciona, senhor ministro, porque a forma de concatenar as ideias é sempre uma questão de diálogo. Isso não quer dizer que eu enviei a ele ou conversei com ele, ou tive oportunidade com ele. Um dos dois arquivos, o nome do arquivo, inclusive, é Bom Dia, Presidente. Por quê? O que aconteceu? Em volta do presidente Bolsonaro... Esse Bom Dia, Presidente, nós vamos chegar lá. Vamos ficar nesse. Então, esse não foi enviado? Não foi enviado. O senhor afirma que mantém total certeza de que houve fraude nas eleições. O senhor, delegado federal de carreira e diretor da ABIN. O senhor tem alguma prova de fraude nas eleições de 2018? Senhor ministro, essa é uma questão de documento, anotação privada minha, de uma desconfiança privada. Mas eu só quero saber se o senhor tem alguma prova. Não, e mais, o que eu quero colocar, senhor, é que colocam que eu estava construindo uma mensagem. As questões sobre urnas eletrônicas são discutidas pelo então presidente Bolsonaro, inclusive quando ele era deputado federal, em 2015, a PEC que foi aprovada nas duas casas foi de autoria dele, só não entrou em execução por questão de dotação orçamentária. E aqui eu trago o texto da própria denúncia da PGR, recebida por essa primeira turma, em que diz, iniciando o título, na página 29 da denúncia: Jair Messias Bolsonaro inaugurou seus ataques ao sistema eleitoral brasileiro ainda durante a campanha presidencial de 2018 e persistiu na narrativa infundada de fraude após ser eleito. A fraude, que nunca conseguiu nem descrever nem demonstrar, teria impedido que se houvesse sagrado vencedor das eleições de 2018 desde o primeiro turno. Ou seja, pela própria denúncia, se mostra que essa alegação minha é lugar comum. Eu não estava construindo nada novo, eu não estava levando ao conhecimento nada novo, e de um documento que não foi enviado para o presidente, era algo meu de concatenar as ideias. Como eu lhe falei, a única prova que se diz contra mim não é uma prova, é um ipsis literis, verificando o vídeo, eu escrevo exatamente o que o advogado relata, exatamente.